Olá, meu povo, a paz do nosso Senhor Jesus, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Hoje é dia 20 de abril de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos tem conduzido, temos permanecido firme e temos também permanecido fiel. O Senhor Jesus tem muito para nos ensinar nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre o Sermão do Monte, vamos tratar das bem-aventuranças, do sal da terra e tantas outras coisas que o Senhor quiser trazer para o nosso coração. E hoje nós temos junto conosco o Emerson, nosso querido Emerson, nosso mineirinho. Como é que você está, Emerson? Tudo bem com você? Graças a Deus, pastor. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Deus abençoe a vida de cada um. Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso receber você. E também o nosso querido Cleiton Roberto Machado. Como é que você está, Cleiton? Tudo bem com você? Pastor, graças a Deus, tudo bem, né? Estou feliz de estar aqui. Quero saudar o senhor, né? O nosso pastor Rui, o Emerson, o pastor Davison e a todos que estão aí, né, conectados aí a esse programa Momentos, né, eu quero parabenizá-los aí por essa iniciativa, pastor, né? A internet tem entrado nos lares e através desse trabalho, né, para levar a boa mensagem, levar a palavra de Deus. E é isso que nós estamos felizes, né, de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Eu aqui agradeço, meu filho. E o nosso querido Davison ali, sendo o diretor desse programa, trabalhando. Tá me chamando. Obrigado pela promoção. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Emerson, pastor. Boa noite, pessoal. Vamos crescer mais na palavra de Deus esta noite. Amém. Vou pedir para o Emerson fazer uma oração para que a gente possa começar. Pode ser, Amém. Emerson? Pode ser, pastor. Amém. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá de presente nessa noite, Deus. Mesmo, Senhor, distantes, Pai, mas conectados aqui pela internet, nós sabemos, Deus, que o Senhor está presente, Senhor, no nosso meio, na vida de cada um, Deus, porque nós estamos aqui conectados com um propósito, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de aprender do Senhor e de deixar que o Teu Espírito Santo ministre na nossa vida aquilo que está no Teu coração, Pai. Então, nós abrimos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, convidamos o Senhor para ter liberdade para agir no nosso meio, Deus. Que a Tua palavra, que é viva, poderosa, Senhor, e eficaz, ela entre, Senhor, na vida de cada pessoa e alcance cada família, cada coração, Deus, e que ela gere o fruto, Deus, que o Senhor designou na vida de cada um, Pai. Assim nós oramos, te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e nós temos o privilégio de pertencer ao Senhor e saber que o Senhor fala conosco. Então, eis-nos aqui, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Muito obrigado. Nós oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Nós vamos estudar hoje, gente, o livro de Mateus 5, quando o Senhor Jesus ele fala muitas pessoas. Ele tocou o coração de muitas vidas. E eu vou pedir para que o pastor Davison faça essa primeira leitura. E logo em seguida eu vou passar a palavra para o Cleiton, ok? Depois eu vou deixar você falar à vontade, depois o Emerson. Ok, vamos lá, pessoal. Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo dizerem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu vejo Jesus aqui com a sua simplicidade, porque eu sempre olho para Jesus muito simples, com a sua simplicidade, sentado no meio do seu povo e começando um ensinamento que marcaria a nossa vida para todo sempre. Bem-aventurados, felizes sois, e ele vai dizendo, Cleito Machado, com você a palavra, meu filho. Olha, pastor, eu fico extremamente feliz de estar aqui. Todos os temas que têm sido discutidos nesses últimos dias, eu tenho acompanhado alguns que ocorreram aí no tempo que o programa vem sendo apresentado durante as semanas, mas esse trecho da Bíblia, essa parte do livro de Mateus, as bem-aventuranças, é algo assim que a gente está sempre lendo, está sempre meditando, e a cada momento que nós lemos a palavra, ela parece que fala com a gente de uma maneira que, como nós estivéssemos lendo pela primeira vez. Quando o senhor falou assim que nós estaríamos trazendo uma palavra e estudando com um pouco mais de profundidade o livro de Mateus, no capítulo 5, e especificamente aqui sobre as bem-aventuranças, eu fiquei muito contente, porque esta parte, quando nós olhamos o livro de Mateus, é muito fácil a gente voltar um pouquinho no texto, capítulo 3, capítulo 4, quando Jesus foi batizado. Ele tinha acabado de sair do batismo, depois ele foi para o deserto, foi tentado, foi levado diante de Jerusalém, ali onde ele foi tentado por Satanás. Então Jesus estava num momento assim, muito importante do seu ministério. Ele, quando chegou e chamou os seus discípulos e foi ao monte e começou a proferir as palavras das bem-aventuranças, o sermão do monte, eu posso dizer, pastor, a gente, cada um enxerga de um ângulo e pensa de uma maneira, mas eu vejo que este sermão da montanha é um dos sermões mais importantes e, diga-se de passagem, que foi entregue pelo melhor pregador, pelo pregador mais importante que nós sabemos que é Jesus Cristo. E ele pregou para nós não algo que desconhecido, ele pregou sobre si mesmo. Ele trouxe para nós uma fotografia da sua própria vida, daquilo que ele estava vivendo como filho de Deus sobre a face da terra. Então Jesus profere lições de conduta e moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã para todos nós. E o que é mais importante, a chave de leitura para o Sermão da Montanha, ele é realmente a vida no Espírito Santo. Porque se nós lemos o Sermão da Montanha como lemos qualquer um outro livro, nós vamos enxergar algo que talvez nós não vamos ser tocados, nós não vamos entender o propósito desse sermão, que é um sermão que tem uma profundidade enorme. Eu digo aqui, pastor, que Jesus, no momento que ele proferiu essas palavras do Sermão da Montanha, ele nos deu o mapa da mina. Que mapa é esse? O mapa da felicidade. A felicidade que muitos procuram durante a vida toda e não a encontram. Este mapa da mina está diante de nós agora. O pastor David acabou de ler aqui. Agora, vou deixar aqui uma introdução, Esta felicidade que todos queremos e buscamos, porque se perguntarmos para qualquer pessoa, você quer ser feliz? Todos vão dizer, é lógico que eu quero ser feliz. Agora, essa felicidade plena, ela é uma felicidade para ser desfrutada nesta vida, ou é algo que Jesus trouxe para nós
como uma vida, né, futura diante de Deus. Eu acho que esse é apenas, né, algo que eu quero dar essa introdução, para que a gente se aprofunde e possa trazer mais comentários, né, e explanar um pouco mais sobre estas particularidades da palavra. Muito bem, olha, Emerson, o Cleiton falou duas coisas que me chamou bastante atenção. Inclusive, eu anotei na minha própria Bíblia, né? Um dia desse ele vai me ver pregando e falar: isso que eu ensinei, quem ensinou o pastor fui eu. Uma fotografia de sua própria vida. Olha, eu achei isso fantástico, porque realmente, nós olhando aqui, nós vemos que é a própria vida do nosso Senhor Jesus. Amém? E outra coisa que ele falou, Emerson, é o mapa da felicidade. E realmente, se nós seguirmos essas orientações, nós vamos viver uma vida muito mais feliz. E como você vê essa parte do sermão do monte? Amém, amém. Essa parte do Sermão do Monte, como toda a Bíblia, ela sempre traz alguns pontos que conflitam muito diretamente com... conflitar no sentido de nos fazer refletir como que isso se aplica no nosso dia, né? E a hora que eu comecei a ler novamente as bem-aventuranças, a primeira coisa que me ressaltou assim foi pensar como que Deus, ele sempre espera da nossa parte uma ação, e a reação que Deus gera em qualquer situação, por mais difícil que ela seja, ela é infinitamente melhor daquilo que a gente pode imaginar. Porque se a gente começa a ler no que ele fala, como que alguém pode ser feliz sendo pobre de espírito? Às vezes a gente pode se perguntar, ser feliz chorando, ser feliz praticando a humildade, ser feliz tendo fome e sede de justiça, ser feliz às vezes sendo perseguido. Você fala, não é possível ser feliz, eu nunca vou conseguir cumprir isso que está descrito aqui, né? Para mim, como humano, isso é difícil demais. Só que o chamado que a gente entende, que quando a gente aceita Jesus, é que não tem nada que a gente faça por nós mesmos, né? Então, quando Jesus chama isso para os discípulos, a primeira coisa que ele fala, com propriedade, inclusive, é que os discípulos deveriam tomar Jesus como o grande exemplo, né? Porque tudo isso que Jesus fala que nós deveríamos proceder, ele sempre foi o exemplo maior disso tudo. E quando eu peguei e estava pensando nisso, o Espírito Santo me fez voltar numa passagem lá de Isaías 53, que aparentemente eu falei, mas o que o Espírito Santo está querendo me ensinar com isso? Isaías 53, 2, a parte B do versículo 2, quando Isaías fala assim, não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Ele foi desprezado e foi rejeitado. E ele continua, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Isaías estava falando de Jesus. O que eu estou querendo fazer essa conexão do que Isaías descreve de Jesus lá atrás com as bem-aventuranças e com o nosso dia a dia, né, hoje? Jesus não tinha nada de belo que fizesse com que alguém chegasse até ele. Era o que saía da vida de Jesus, era o que saía da boca de Jesus, eram os frutos da vida de Jesus, né? Quando a gente olha para a bem-aventurança, às vezes a gente vai falar, o que tem de belo, às vezes, eu ser humilde? Porque às vezes a minha natureza humana, ela vai sempre puxar para eu querer a justiça, para eu querer resolver as coisas com as minhas mãos, para eu querer, né, não tolerar muitas coisas. Então, a bem-aventurança, para mim, o ponto central, se eu tiver que deixar um ponto para reflexão, é que ele trata sempre da intenção do coração do homem. Deus está falando o seguinte, olha, se o seu coração estiver bom, estiver adequado, e se você for humilde em Deus e buscar corrigir os seus pecados e o fortalecimento em Deus, o poder do Espírito Santo de Deus manifesto em mim e na vida do meu irmão me permite realmente agir sendo pobre de espírito, chorar, fazer tudo isso que ele descreve, mas o fruto, que é a coisa mais maravilhosa, como Deus tem essa capacidade sobrenatural de frutificar de uma forma abundante. Porque quer coisa mais linda quando ele fala aqui, por exemplo,
Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Consolados por quem? Por aquele que tem o consolo. Não é só passar a mão na cabeça. Deus olha para a minha vida, para a vida do senhor, do Cleito, do pastor Davis, para todo mundo que está aqui assistindo. Deus precisa. Deus sabe o que tá doendo lá dentro. Agora, quando eu choro para Deus, o consolo que eu recebo não é um consolo que o homem vai resolver. É um consolo que vem de Deus. Quando eu vejo aqui, por exemplo, olha isso, o versículo 9 ele fala: felizes os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que título é esse mais maravilhoso do que ser reconhecido como filho de Deus, de ter uma identidade de Deus? Então, para mim, o primeiro, essa sim é a riqueza, né? Uma das riquezas que eu vejo na bem-aventurança. Um chamado, eu resumo dessa forma, um chamado para eu expressar em atitudes aquilo que Deus espera que seja a verdadeira intenção do meu coração. Assim como Jesus, como homem, não tinha nada de belo que atraísse, Deus não está preocupado com o que está externo, né? Deus está preocupado com o que sai do meu coração e que a minha atitude reflita isso e reflita o caráter de Cristo. É isso que eu penso. Amém. Cleiton, eu olho ainda para essa palavra, o Emerson ele também citou algo que me chamou a atenção. Jesus sempre foi o exemplo, o maior exemplo. Ele está falando, como você disse há pouco, você falou que é uma fotografia dele, toda essa... Aqui ele está mostrando a vida dele. Depois você disse ainda que é o mapa da felicidade e Jesus é o exemplo de tudo. O verso de número 3 diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino do céu. Você poderia explicar isso para a gente, da forma que você enxerga, da forma que você vê? Sim. Olha, pastor, a palavra, né, ela sempre fala ao nosso coração. Quando nós chegamos a Cristo, e nós conhecemos, né, o converti, eu tinha 16 anos de idade praticamente, 15, 16 anos, que eu fui para a igreja, que eu ouvi a palavra, e tinha muitos conflitos na minha mente, porque a gente foi criado, né, eu fui criado no sítio, né, na fazenda, no meio do mato, e quando eu fui para a cidade e comecei a ter um contato com a parte mais civilizada, posso dizer assim, né, urbana da cidade, eu comecei a visitar igrejas, comecei a ter essa oportunidade, porque naquela época não era como hoje, né, nós temos muitas facilidades de contatos e de comunicação, e eu tive uma visão, né, um pouco diferente. Eu falo para o senhor que quando eu li esses versículos, né, e fala assim de feliz as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, essa é uma versão que está aqui na minha Bíblia, né, eu achava que isso se referia à humildade como ser humano, né? Eu sou uma pessoa humilde. O que é ser humilde? É ser uma pessoa mansa? É ser uma pessoa amistosa? Alguém que realmente está tratando o outro educadamente? Hoje, pastor, eu falo que eu penso um pouco diferente, porque a palavra ela fala com a gente, né, de várias formas. Cada um é tocado pelo Espírito de Deus naquilo que realmente ele precisa ser tocado. E hoje eu vejo que esta palavra, ela fala comigo, principalmente, porque quando a gente medita na palavra, o primeiro que recebe o ensinamento somos nós. Nós não vamos ensinar alguém sem que a gente aprenda também antes, principalmente nós. A humildade que aqui está nesse primeiro ponto das bem-aventuranças, ela se diz respeito entre o homem e Deus. Tá? Nós precisamos ser humildes de espírito para que a gente tenha, acima de tudo, a compreensão do estado que nós temos como ser humano, como pecadores, com Deus. Vou dar aqui um exemplo, não sei se eu posso ser mais objetivo, pastor, mas o senhor é um líder, né? O senhor é um pastor, o senhor é um grande líder que Deus entregou na tua mão, né? Uma preciosa igreja. Quantos que já se depararam contigo e causaram tristeza no teu coração? Pessoas que não compreenderam aquilo que Deus realiza através do seu trabalho.
E muitas vezes as pessoas começam a confrontar Deus. Elas começam a bater de frente com Deus. Ela é humilde, sim. O senhor vai conversar com ela, parece um cordeirinho. É uma pessoa que tem um temperamento até muito legal de a gente lidar. Mas não existe a humildade de coração. Porque essa humildade que Deus está falando aqui é uma humildade de nós sabermos, né, conduzir a nossa vida diante dele. Nós não podemos ser aquele filho que é rebelde. É um filho que muitas vezes ele vive sempre num conflito entre ele e Deus. Desculpe, tá? O senhor pediu para a gente ser muito franco, né, e ser muito aberto. Mas é para ser. Fique à vontade. É por isso que muitas vezes tem pessoas que elas não param em igrejas, elas vivem de um canto ao outro, porque quando ela chega numa igreja, muitas vezes ela... não estou dizendo aqui que todo mundo que sai de uma igreja, porque eu também estava numa igreja e depois eu fui para uma outra igreja, mas tudo dentro daquilo que Deus colocou no meu coração e nos conduziu. Mas tem pessoas que às vezes, por não ter essa humildade, não sei se o senhor está me entendendo, não ter o respeito daquilo que Deus quer para nós. Tá? Nós precisamos ser humildes de espírito, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza na sua vontade. Vou dar aqui mais um exemplo. Jesus Cristo, né, viveu ali com os seus discípulos, né, uma experiência que foi muito importante, que todos nós sabemos. Judas traiu Jesus. Né? Ele estava lá no meio de todos, sentava na mesa, comia junto com os demais, participava das curas, né, que Jesus promovia ali no dia a dia. Ele era um dos discípulos de Cristo. Porém, dentro dele não havia humildade. Ele estava num conflito entre Deus, né, aquilo que Deus queria para ele e aquilo que realmente ele enxergava. Se ele traiu Jesus, ele traiu porque houve o quê? Algo que não bateu, né? Ele não foi submisso a Cristo. Ele não entendeu que Jesus estava sobre a face da terra para cumprir a sua missão. Então nós precisamos ter essa interpretação inicial. Por isso que eu falei no começo que a chave de leitura para o Sermão da Montanha é realmente a vida no Espírito Santo. Se nós não estivermos no Espírito, isso aqui não vai ter sentido para mim. Nós precisamos ter essa interpretação para que realmente nós nos coloquemos no nosso devido lugar. Né? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, mas a gente precisa ter o nosso espírito, né, no seu lugar também, porque senão a gente vai colocar tudo a perder. Quando o senhor falou também uma coisa que eu vejo muito importante, o senhor já pregou, né, quantas e quantas vezes sermões o senhor ensinou à igreja, e o senhor tem experiência disso, que a melhor pregação é aquela que o senhor já viveu, é a sua experiência de vida. Quando nós pregamos o que nós vivemos, nós sempre vamos estar, né, sendo muito mais originais. Por isso que Jesus trouxe aqui um dos sermões mais belos de todos que ele ensinou. Porque ele estava ensinando a vida dele, aquilo que ele realmente estava vivenciando e vivenciou, né, como filho de Deus encarnado, né, num ser humano como nós. Então é uma pregação, né, fantástica, porque ele falava com propriedade. Por que os escribas e os fariseus eles não gostavam de Jesus, né? Porque Jesus tinha assim uma autoridade muito grande. O senhor, quando prega a palavra, que é a sua própria experiência de vida, é aquilo que o senhor viveu, que o senhor está vivendo, o senhor tem autoridade. O senhor tem autoridade, porque é a palavra revestida na sua vida real. O senhor não está enganando ninguém. O senhor está pregando a sua vida, está mostrando aquilo que realmente é de verdade. A palavra é a verdade. E a nossa vida tem que ser a verdade também,
associada à palavra. Amém. Parece que eu caí um pouquinho aí, né, gente? Eu sumi. Eu desapareci por um momento. Eu estou em minha casa. Eu peço perdão para os nossos irmãos. Emerson, eu vejo que essa palavra, bem-aventurados humildes, eu acho muito importante, né? Porque dele é o Espírito. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Para mim é o pontapé inicial para algo muito importante que Deus tem nos ensinado. Mas dentro de tudo isso aqui, desse ensinamento tão precioso do Senhor Jesus, o que mais te marca? É muito rico, né? É tudo muito rico. E o que me marca, para mim, as bem-aventuranças, mais uma vez, é um contínuo chamado. Em que aspecto que eu me refiro? Quando eu olho aqui e falo felizes os pobres de espírito, para mim é no entendimento de que Deus, ele sempre nos chama para assumirmos no reino o papel que nos compete assumir. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a intenção do meu coração, quando eu entendo quem eu sou em Deus, e que tudo que eu tenho e que eu sou vem das mãos dele, que não tem nada que eu possa viver que seja por merecimento meu, porque por um mérito meu, porque eu posso, ou porque eu tenho, ou porque eu sou. Esse é o convite, ser pobre de espírito, ou humilde de espírito, é entender que eu sou 100% dependente de Deus, que não tem nada que aconteça o que eu possa fazer se não for a misericórdia e a graça de Deus na minha vida. E quando eu entendo isso, ele fala que os que agem dessa forma são aqueles que eles realmente vão se apropriar do reino dos céus. Eu tenho um entendimento nas duas frentes. O entendimento eterno, claro, de um chamado de desfrutar de uma vida eterna em Deus, mas também de viver uma vida com um propósito e significado nessa terra. Porque eu não acredito que, embora a palavra esteja cheia de referências disso, que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar, sim, por dificuldades, por tribulações, isso faz parte da natureza humana, o sofrer, mas o pertencer ou desfrutar do reino de Deus é como filho, eu entender exatamente tudo aquilo que está a meu direito de como filho usufruir. E quando eu não tenho um coração humilde, e essa natureza de ser pobre de espírito, o meu eu humano me impede de ver e de usufruir daquilo que Deus já colocou ao meu alcance. Porque eu posso passar a entender que o meu conhecimento é o que me acredita a fazer determinada coisa, a minha família está bem porque eu provenho isso, eu proponho isso, eu vou colocando gradativamente toda a honra e a glória que pertence ao Senhor, e a minha natureza humana pula. E quando a minha natureza humana ela ressalta isso, eu não consigo ver o agir de Deus e desfrutar do agir de Deus na totalidade. Por isso que, perante momentos tão caóticos como que a gente está vivendo, no mundo inteiro, a gente consegue encontrar pessoas, somente as pessoas, isso é muito sério que eu vou falar agora, no meu entendimento, somente as pessoas que exercem esse papel de buscar continuamente em Deus uma vida cheia do Espírito, como o Cleiton comentou, é que consegue, meio ao caos como a gente está vivendo, olhar e ter a esperança em Deus, que nós podemos sim todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso não significa passar por momentos só bons, significa passar por restrição, significa passar por perda, significa passar por dificuldade, mas com uma garantia, que o reino de Deus pertence a mim. E se o reino de Deus pertence a mim, eu não preciso temer. Porque eu sou pertencente a esse reino, eu tenho essa credencial pelo sangue de Jesus que me foi dado. Agora, se o meu coração
ele é um coração que é cheio de si mesmo, aí tem um conflito, porque Deus não vai entrar nisso, porque Deus ele vai respeitar o meu posicionamento e ele não vai chegar invadindo. Né? Então, acho que esse é o convite da bem-aventurança, uma vez mais. Que aquilo que eu faça reflita a intenção do meu coração e que a intenção do meu coração esteja alinhada ao chamado de Deus para a minha vida, que é depender 100% dele, independente do que está acontecendo. Eu acho que isso é o caminho para a felicidade, conforme o Cleiton falou. Né? É o viver uma vida com propósito e viver a felicidade em Deus, porque a felicidade em Deus também é diferente do conceito de felicidade que a sociedade prega, né? Eu posso ser feliz mesmo não estando tudo bem, porque eu sei em quem eu tenho crido, né? É difícil, não estou falando que é fácil, é difícil. E aqui eu dou um exemplo muito rápido. Eu lembro que uma vez eu participei de uma célula em BH, e algumas pessoas começaram a testemunhar daquilo que Deus estava fazendo na vida delas. E as pessoas testemunhavam só coisas maravilhosas. E aí uma falava, por exemplo, eu quero dar graças a Deus porque, por exemplo, uma pessoa conseguiu um emprego, o outro, sempre contando coisas boas. E uma irmã, no final dessa célula, ela pediu a palavra, ela falou assim, eu também quero testemunhar que Deus ele é fiel na minha vida. Porque eu ainda continuo com problema no meu casamento, o meu filho continua dando dor de cabeça, mas Deus tem me sustentado e eu creio que eu vou viver o milagre de Deus na minha vida. Isso é o posicionamento de quem é pobre de espírito. Ela está olhando para a situação, não está vivendo aquilo que ela gostaria, mas ela tem certeza que Deus vai prover na vida dela. Que bênção. Eu queria falar com todo mundo que está envolvido com a gente, que nós estamos no horário nobre, né? 20 horas agora. Então você imagina que está sendo muito concorrido a internet nesse momento. Então, de vez em quando, cai. E nós não somos profissionais, né? Nós estamos utilizando algo que é gratuito. E eu queria que você aproveitasse a palavra, porque a palavra de hoje está sendo muito rica. Deus está falando assim de uma forma muito abundante ao meu coração e tenho certeza que ao seu coração também. Eu queria pedir para o Davison, dá uma oportunidade para você, meu querido. O que você aproveitou dessas falas do que os teus servos, os seus irmãos falaram até agora, da bem-aventurança? Eu estou arrepiado mesmo. Eu estou preparando a aula do ITA e estou falando sobre a humanidade de Jesus Cristo. Estou notando muita coisa que esses dois homens estão falando. E o Senhor também está notando muita coisa também daí. Vai surgir várias pregações de tudo isso. Gostei muito do que o Cleiton falou, quando ele falou de que uma fotografia, né, todo esse texto é uma fotografia da própria vida de Jesus. O Emerson estava falando sobre a questão dessas bem-aventuranças do esvaziamento. E eu entendo o seguinte, estava estudando hoje sobre isso, Tomás de Aquino, que foi um dos grandes teólogos, o pai da igreja, ele falou que a humanidade de Cristo é a nossa felicidade. E o que ele estava dizendo com isso? De que tudo aquilo que Cristo nos apresentou de humanidade, e está aqui nas boas bem-aventuranças, para nós vai trazer a felicidade completa, total. Jesus Cristo não está falando algo teórico, Jesus Cristo está falando algo que ele já viveu e vai viver mais ainda nos próximos 3 anos de ministério e mais ainda na cruz. Lá ele vai se esvaziar completamente na sua humanidade. É um caminho duro, é um caminho doloroso, é um caminho talvez para muitos triste, de esvaziamento, como o Emerson falou agora há pouco, do orgulho, da autossuficiência, mas no final de tudo isso o resultado é a glória, é a vida eterna. Jesus Cristo nos está ensinando isso. Esse é o caminho. E esse é o caminho para a verdadeira felicidade. Amém.
Então está certo. Eu vou ficar muito em silêncio porque estou anotando muita coisa aqui e eu só queria falar esse comentário. Então depois você divide comigo aquilo que você está anotando aí. Amém? Para que eu possa aproveitar. Amém? Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, primeiro para Cleito e depois para você, Emerson. A mesma pergunta é, começando no bem-aventurados humildes, porque a gente, os humildes de espírito, porque dele é o reino de Deus. E terminando, né, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem. Isso é capaz a gente viver isso, Cleito? Eu, um simples mortal? Pastor, nós não podemos achar que isso tudo aqui é café com leite, né? Na prática, viver tudo o que está aqui seria meio que utópico a gente achar que nós somos capazes de fazer tudo isso aqui acontecer na nossa vida de maneira assim, né, plena. Nós estamos num estágio de preparo para a nossa vida eterna. Paulo diz assim que nós estamos amadurecendo para chegarmos à estatura de Cristo. Então isso significa que nós estamos sendo moldados. É evidente que cada um de nós tem as suas particularidades. Tem gente que aguenta mais pressão, tem outros que não aguentam tanta pressão. Tem pessoas que aguentam muito mais, né, as afrontas. Tem outros que já não levam desaforo para casa. O senhor sabe muito bem como é que essas coisas funcionam dentro do nosso viver, do nosso dia a dia. Agora, quando a gente está vivendo a palavra e nós estamos influenciados pelo Espírito, a gente vai enxergar de um outro ângulo. O que eu quero voltar aqui nesse ponto que eu acho que é de extrema importância? Todas as bem-aventuranças, elas são divididas em duas partes. A primeira, Jesus diz o que eu tenho que fazer. É muito simples. Eu falei que é uma fotografia de Jesus, é mesmo. O que Jesus veio fazer na Terra? Ele veio com uma missão. Ele veio cumprir a missão que Deus entregou a ele como filho, morrer por nós pecadores. Ele veio resgatar a sociedade. Ele veio resgatar a criação de Deus, porque tudo tinha saído fora, né? As pecinhas estavam fora do quebra-cabeça. Teve que juntar as peças, montar o quebra-cabeça da salvação e se entregar na cruz por nós. Então, a primeira parte das bem-aventuranças é geralmente a parte mais difícil, né? É o que eu tenho que fazer. O que Jesus tinha que fazer? Ele fez de maneira tranquila. Todos nós sabemos que Jesus não fez tranquilamente. Ele chorou, né? Quando ele entrou em Jerusalém, aqui fala, feliz as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele chorou. Por que ele chorou? Porque ele conseguia ver as pessoas, né, no pecado. Ele se entristecia quando ele via o pecado predominando, né, o pecado tomando conta das pessoas. Assim também devemos ser nós. Nós devemos ter compaixão das pessoas. Esses dias atrás, pastor, né, eu vi, né, até alguns comentários, e não é de agora, né, eu já vi cristão, né, que defende, né, o evangelho, ser a favor da pena de morte. Estou trazendo aqui um tema polêmico. Mas tem cristão que defende a pena de morte. Não, eu sou a favor, tem que matar mesmo, tem que pegar e punir o cidadão com a pena de morte. Aonde está o amor, né? Porque por trás de toda uma pessoa que comete delitos, que comete erros, sejam eles por mais absurdos que forem, né, de tirar a vida de outra pessoa, de cometer, né, delitos enormes, nós sabemos que sempre existe ali uma vida que sofreu consequências do pecado. E cabe a nós amar. E nós temos que chorar por ela. Nós temos que nos entregar diante de Deus e pedir misericórdia a Deus por essas vidas. Então Jesus, ele divide, né, quando ele fala sobre o sermão as bem-aventuranças, ele divide em duas partes. Primeiro é a parte daquilo que eu tenho que fazer, né, como ser humano. E a recompensa que eu vou alcançar no céu é a segunda parte.
Aí você pode falar assim, mas quer dizer que essa recompensa de Jesus no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, se refere somente para o céu? Eu falo assim que essa é a minha maneira de enxergar, né? Que a plenitude da felicidade é o céu, não tenha dúvidas disso. Nós seremos premiados, né, por Deus na sua totalidade quando estivermos na eternidade, quando chegarmos diante dele, quando recebemos os nossos galardões, quando formos, né, realmente para o céu. A palavra diz lá, não haverá nem pranto, nem dor, nada disso que hoje nos aflige estará nos afligindo no céu. Mas esta felicidade, ou seja, tudo aquilo que Jesus me promete, está só no céu? Não. O Emerson mesmo falou isso agora há pouco, né? Nós temos felicidade aqui, porque quando nós cumprimos, né, esta palavra na nossa vida, nós realizamos, deixamos que a nossa vida, né, se encaixe dentro desse contexto que está aqui na palavra e nos esforçamos para viver, porque Deus se agrada com o seu filho quando ele vê que o seu filho está se esforçando para fazer o melhor. O senhor mesmo falou, pastor, já muitas vezes em pregações, que nós temos que dar o melhor. Nós temos que entregar o melhor para Deus. Mesmo que nós somos falhos, mas Deus está vendo em cada um de nós um esforço muito grande para fazermos o melhor. Mesmo que a gente não atingiu aqui 100% do que Jesus está mandando. Mas eu estou fazendo o melhor que eu posso. Tá? Se Deus está vendo essa sinceridade dentro do meu coração, Ele está do meu lado. Ele está caminhando junto de nós. Agora, o que Deus não quer é aquela pessoa que quer enganar. Né? Por isso que eu falei, né? É um mentiroso. Né? Por isso que eu falei que a humildade, às vezes, ela aparece, né, superficialmente na vida das pessoas. Tem gente que é humilde por fora, mas é arrogante por dentro. E essa arrogância por dentro, ela bate de frente com Deus. Então, quando nós temos o nosso espírito, né, aquebrantado, e nós temos, né, esvaziamos a si mesmo, né, dessa arrogância diante de Deus, nós acabamos, né, sendo, diante do próximo, né, nós somos também humildes. Mas tem algumas pessoas que às vezes elas parecem ser um pouquinho mais, né? Mas esse camarada ele é meio durão, parece que ele é uma pessoa meio arrogante. Às vezes por fora ele mas por dentro ele tem um coração puro, um coração pronto, amado. Verdadeiro. É verdadeiro. O que o senhor prefere, né? O que nós preferimos? Que alguém seja sincero, fale a verdade, ou venha com palavras enganosas só para nos agradar? Deus não aceita isso. Né? Deus ele quer sinceridade em todos nós, mesmo nos conhecendo, porque Ele sabe os nossos defeitos e as nossas falhas. Foi Ele que nos criou. Ele que sabe aonde que nós tropeçamos, aonde que estão as nossas fraquezas. Então, nós temos que interpretar nesse sermão, saber que o esforço ele tem que ser contínuo, ele tem que ser diário, né, para que quando a gente vai caminhando cada dia mais, a gente vai amadurecendo. Né? Se nós estamos na igreja há 40 anos, nós precisamos ser melhor do que nós éramos lá atrás, sem dúvida, senão nós estamos regredindo. Mas avançar sempre, e avançar, né, no Espírito, porque é Ele que nos dá graça. E esta felicidade, ela acontece aqui também. Mas vocês sabem muito bem como é que funciona. Tem muita gente que respeita o próximo, que muitas vezes chora por muitos, mas assim mesmo ele é perseguido, ele está sempre sendo, né, afrontado, e nem sempre nós conseguimos receber aqui, agora, a recompensa de tudo isso. Por isso que eu falo que essa maior recompensa, quando nós vemos alguns versículos aqui, que felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Nós não vamos ver a Deus agora aqui em vida. Nós vamos ver a Deus lá em cima. Quando nós podemos viver corpo, Deus, né? Viver. Mas ver Deus mesmo, de fato, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, quando nós formos transformados, aí nós veremos a Deus de fato como Ele é. Mas, então, o sermão da montanha é fantástico. Levantar a caneta hoje, hein? Levanta, pastor, senão eu vou longe. Amém.
Oh, meu Deus do céu. Gente, eu quero dizer para vocês, viu, todos que estão nos ouvindo, que esse é um assunto tão gostoso e está sendo muito bom. E Cleiton e Emerson eles vão estar conosco na sexta-feira e provavelmente na terça-feira que vem de novo, porque não vai dar para terminar na sexta-feira. E esse é um assunto amplo, gostoso, que a gente abre o nosso coração e diga: fala mais, Senhor, fala mais. Emerson, é, essa mesma pergunta que eu fiz para o Cleiton eu faço para você. Como é que a gente, um simples mortal como eu, pode viver isso, Emerson? Posso aumentar essa pergunta? Posso aumentar essa pergunta? Pode. Você está falando muito, o Cleiton falou, você também falou sobre caráter. Essa palavra não aparece no texto. A palavra caráter não aparece no texto, mas está muito implícita. Né? E o pastor está falando sobre podemos viver isso? Queria somar só essa parte dessa pergunta. Uhum, uhum. E o Cleiton falou muito, falou bastante. Ele não mencionou, mas ele falou muito de hipócrita, da hipocrisia. Ele falou bastante disso. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada nos ensina a esse respeito também. Fique à vontade. Eu acho que tudo está sempre muito bem conectado, né, com esse aspecto da intenção do coração e de que Deus ele olha o coração, né? Deus vê da forma como ninguém consegue ver, né? E eu acho que uma conexão que eu puxei direto com uma frase que o Cleiton falou na primeira parte do comentário dele lá no começo, quando ele usou essa expressão de viver uma vida pelo Espírito. Se a gente olha tudo que está descrito, não só nas bem-aventuranças, mas como a Bíblia como um todo, por isso que na palavra descreve que é loucura para aqueles que não creem, porque a gente olha e fala, bom, isso não é possível, isso é utopia, né? Ninguém pode viver isso. Se eu olhar com a perspectiva daquilo que o Emerson é capaz de fazer, eu não sou capaz de cumprir isso por mim. Mas se eu volto entendendo que um dia eu aceitei a Cristo e eu recebi o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus em mim, aí a coisa muda de figura. Porque hoje eu posso terminar o meu dia e olhar, fazer uma autorreflexão e falar, nesse aspecto aqui eu fui muito bem, nisso aqui eu deixei a desejar. Se eu tenho uma vida pelo Espírito, eu me coloco diante de Deus e a palavra vai além. A palavra fala que o Espírito Santo de Deus, ele leva a Deus aquilo que às vezes nem eu mesmo consigo orar e pedir. Então, Deus olha o meu coração e fala, o coração está na minha mão. Então, ok, esse é o princípio. Um coração na mão do Senhor. Somado com uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, aí eu consigo viver o reino de Deus nessa terra. E tem uma passagem na Bíblia que confirma isso que eu estou falando. Se a gente for para Gálatas 5, depois os irmãos podem ler Gálatas 5 completo, mas Gálatas 5 ele começa com o título A Liberdade em Cristo. Mais para frente ele vai falar a vida pelo Espírito e ele começa a comparar os frutos da carne com os frutos do Espírito. E o versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas, ele fala, né, que os frutos da carne e da natureza humana, eles são conhecidos. Ele fala imoralidade, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregadas e outros pecados semelhantes. Olha o que ele fala no versículo que finaliza o 21. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Volta para o versículo 3 do capítulo 5 de Mateus. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Em ambos ele está falando de reino, de herdar o reino dos céus. Ou seja, se eu tenho uma vida
que ela é liderada pela minha natureza carnal e não pelo Espírito Santo de Deus, é impossível viver o reino de Deus e, consequentemente, viver o que está descrito aqui. Porque é a minha natureza 100% carnal. Agora, se na sequência eu continuo lendo, mas o Espírito produz esse fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Ih, Deus. Significa que é fácil? Também não significa que é fácil, porque eu vou olhar, vai ter momento que eu não vou conseguir ser manso, tem momento que eu não vou conseguir ter aquela paz que eu deveria ter, mas eu tenho uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Cleiton comentou que Jesus, o período que Jesus foi levado ao deserto, ele só suportou porque ele estava, lá fala, ele estava cheio do Espírito e ele foi levado pelo Espírito. Pelo Espírito. Então não tem acusação nenhuma que o diabo pode colocar na minha vida, não é o meu passado, não é o que a minha família disse que eu fui ou deixei de ser no passado, é a minha nova vida em Cristo. Então a minha nova vida em Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, me permite olhar para isso aqui, tomar a Bíblia e falo, realmente isso aqui pode ser uma verdade na minha vida. Talvez eu vou olhar e eu vou falar, está faltando eu ser um pouquinho mais humilde, está faltando eu ter um pouquinho mais de paz. Mas se isso é puro e verdadeiro de dentro do meu coração, o Espírito Santo de Deus vai frutificando isso na minha vida. E vai frutificando uma busca constante, dia né? após. É uma busca constante. E eu fecho com o meu comentário quando Paulo fala, porque eu estou bem certo que a boa obra que o Senhor começou na minha vida, ele vai dar fim. E aqui eu pego 2 minutos para dar um testemunho, eu já falei isso algumas vezes. Às vezes eu tinha esse péssimo hábito de quando alguém me confrontava, uma das formas que eu dizia assim, eu sou o que sou, se não está bom para você, problema é seu, mas eu não vou mudar minha posição. Até que um dia eu li essa passagem que Paulo falava, eu estou bem certo que a boa obra que o Senhor começou, eu vou terminar. O Espírito Santo falou para mim que todas as vezes que eu me posicionava dessa forma, eu estava dizendo para o Espírito Santo de Deus, eu não preciso que você continue uma obra na minha vida, porque eu já estou pronto. E não é isso que a Bíblia fala. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, o Espírito Santo está batendo na porta e fala, eu quero continuar uma obra, para a gente viver realmente essas bem-aventuranças, e uma vida feliz nessa terra em Deus. Para mim é isso. Como a Fátima aqui colocou, né? É um processo. E é o Espírito Santo de Deus que realmente nos conduz a ser melhor. Eu creio totalmente nisso. Parece que nós perdemos alguma... Eu creio que esse programa foi tremendo. Eu vou encerrar o programa agora. Nós vamos atingir, nós estamos deixando o programa ficar muito, muito grande e muitas pessoas acabam tendo outro compromisso, porque nós estamos na hora da janta. Mas eu queria terminar com a palavra de vocês dois. A palavra diz assim, Paulo diz isso, né? Logo, já não sou eu, é quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu queria, Cleiton, que você se despedisse hoje. Hoje, hein? Sexta-feira, vocês vão estar de volta. Hoje, hein? Não é para se despedir do povo, não. Sexta-feira, gente, sexta-feira o Cleiton e o Emerson vão estar de volta conosco, porque eles têm muita coisa para falar e para nos ensinar. Eu aprendi demais. Eu aprendi demais nessa noite. Aprendi demais e estou falando de verdade. Aprendi muito e vou pregar essa bem-aventurança de uma forma muito diferente na próxima vez que eu pregava. Tá bom? Cleiton, eu queria que você se despedisse hoje desse povo. Fale o que você sentiu dentro do seu coração. Pastor, meu telefone assim tá, a bateria tá nos finalmente. Se eu subir da telinha, porque a bateria acabou. Né? Porque eu senti uma coisa que o povo ficou muito feliz em ver vocês.
Então vamos lá, Cleito. Nós Então também estamos felizes. é de Deus, né? É de Deus, né, que eu estou terminando, né? Quero agradecer muito a oportunidade, pastor. Foi muito gratificante para mim estar aqui com vocês, né, participar desse momento. Todos nós aprendemos. A palavra é fantástica. Né? Deus ele nos revela a todo momento. Vou deixar aqui, né, já uma pontinha para que as pessoas já estejam já mais ansiosas ainda, né, e com vontade de participar. Vamos falar um pouquinho, né, sobre aquela questão da lei, né, que Jesus falou assim: eu não vim para anular a lei, né? Será que nós somos obrigados a cumprir a lei? Ou não, a lei já não tem mais sentido nenhum para nós? É muito importante, né, que a gente traga a informação, né, e a gente chegue nesse entendimento para que a nossa mente esteja sempre esclarecida acerca da forma como nós devemos conduzir, né, a nossa vida com Deus. E tem muita coisa, né, que está aí na sociedade hoje. Tem muita comida estragada, né? Tem muita gente que se alimenta mal, porque às vezes não vai buscar a palavra como deve, né? Está buscando aí muitas coisas, às vezes, na internet, está buscando livros que nem sempre são livros inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Então, vamos debater um pouquinho mais, né, sobre essa questão da lei e continuarmos nas bem-aventuranças, porque é algo, né, que a gente pode ficar aqui vários dias e nós vamos ainda ter sempre muito mais a acrescentar, porque a palavra é muito rica. Muito obrigado, pastor Rui, ao Emerson, ao pastor Davison e a todos que nos assistem aí, né? É um prazer muito grande estar aqui. Amém. Emerson. Eu realmente me sinto muito honrado, né, pelo convite, por poder ter participado com o senhor, com o pastor Davison, com o Cleito e com os irmãos. A gente não tem realmente nada para oferecer, só compartilha aquilo que o Espírito Santo ministra mesmo no nosso coração. E a minha oração é que cada irmão, né, que está nos acompanhando aí, que teve a oportunidade de ouvir essa palavra ou que vai ouvir depois, que realmente esteja com o coração aberto para aquilo que o Espírito Santo quer continuar falando, né, porque a palavra ela é viva, ela continua viva, né, e que cada um seja realmente cheio do Espírito Santo, que tenha uma vida cheia do Espírito Santo, para viver os propósitos e o reino de Deus aqui nessa terra também. Um abraço, com saudade de todo mundo, mas que todo mundo receba um abraço meu, da Ju e da nossa pequena também. Que alegria foi estar com vocês. Pastor Davison, quem ganhou os nossos livros? Pastor Davison. Ok. Só para esclarecer bem rápido, nós fizemos o sorteio da seguinte maneira. Nós pegamos todos os comentários que foram postados, 324 postagens, e aí fizemos o sorteio. Quem saiu sorteado? Nina, você vai ganhar um dos livros do pastor, ok? Amor e Perdão, Nina. Silvia Helena, você também vai ganhar o livro do pastor Amor e Perdão também, ok? A Simone, né? Simoninha Sayuri, você vai ganhar um livro também do Gustavo, Jogando a Rede. E a Teresa Honório vai ganhar também outro livro sobre cura e perdão, Teresa Honório. Me procurem, mandem mensagem para mim, aí nós vamos ver como nós podemos entregar esses livros para vocês. Divina. Cura divina. Davison. Não faça propaganda errada, Davison. Pelo amor de Deus. O que eu falei? Você falou cura e perdão. Que Amor e Perdão é o outro, né? Eu misturei os dois livros, ó, Amor e Perdão. Olha lá, o Cleito já sumiu porque a bateria dele caiu. Ainda bem, viu? Mas, veja bem, gente, nós já estamos terminando. Eu só queria dizer que domingo nós estamos de volta. Se você quiser participar, aliás, sábado, né? Sábado à noite nós temos culto às 18 horas. 18 horas no sábado, porque nós precisamos obedecer o toque de recolher, tá? E então, se você quiser participar no sábado, ligue 3869-8499. 8 horas da manhã, com 25% apenas do espaço da comunidade. 8 horas da manhã, às 10 horas e às 18 horas de domingo.
3869-8499, liga para que você possa estar conosco no domingo. E também, preste bastante atenção, durante a semana nós não teremos culto, mas teremos as nossas lives. Por que não teremos culto durante a semana? Porque nós temos o toque de recolher e temos que obedecer e fazer tudo certinho. Se você vier à igreja, vem de máscara, ninguém vai ficar sem máscara, nem máscara aqui na boca, né? Tudo legalzinho, distanciamento, cada um sentado na sua cadeira. Banheiro, sabe como é que é, vai um de cada vez, para depois ser higienizado o banheiro para cada vez que a pessoa for. Se você vier, cumpra tudo isso, vai ser muito bem-vindo e vamos ter cultos maravilhosos. Se você não puder vir, acompanhe de casa, acompanhe a palavra do seu pastor. Nesses domingos eu estou falando sobre um tema muito difícil, que é o amor. O amor. Eu já preguei aqui, muito que eu vou pregar no domingo, eu preguei hoje aqui. Estou com um montão de coisa para me levar. Eu comecei com Emerson orando e eu quero terminar com o Cleiton orando e abençoando o nosso povo. Ore, Cleiton. Cleiton, você está aqui comigo? A conexão dele não está tão boa assim, parece. Está... Eu não estou ouvindo a sua voz, Cleiton. Então nós vamos orar. A próxima vez você ora, tá bom? Oi. Oi, você voltou? Não. Então nós vamos orar. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer pela forma que o Senhor conduziu esse trabalho no dia de hoje. O nosso momento. O momento que falamos sobre... Estamos ainda e vamos continuar falando sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Que o Senhor possa estar na residência de cada irmão, de cada irmã, e muito obrigado pelo Cleiton, pelo Emerson, pela forma carinhosa que eles participaram com a gente, e também todos os que estão envolvidos, como o Davison. Que o Senhor possa permanecer conosco durante essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no coração de todos vocês, uma boa noite. Obrigado, Emerson. Um beijo aí, Cleiton. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, Cleiton. Um beijo para a Sueli, para as crianças. Dá um beijo na minha netinha. Ufa, pode deixar. Emerson, beijo, Davison. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Com Deus. Beijo.